teu paciente que não vale a pena, tá? Porque se você perder alguma coisa central, e ele vai te culpar que a visão dele ficou pior depois do SLT, né? Então, eu acho que isso vale a pena olhar também. Deixa eu fazer uma pergunta idiota, hein, doutora? Pelo amor de Deus, ficam bravos comigo. Mas a gente escuta assim, tem que pingar 3 colírios, né? As veinhas confundem os colírios, pinga 2, pinga 1. Isso interfere? Isso, diante dessa pergunta, porque de repente, não, eu estou pingando tudo certinho, mas na realidade, não, quando você conversa com a acompanhante, minha mãe, ela mistura os colírios, ela pinga lágrima artificial pensando que é o colírio. E como é que vocês tratam isso diante dessa questão? Eu acho que uma das coisas mais importantes do SLT é que ele tira a responsabilidade do paciente com o tratamento. Então, eu tiro dele, da senhorinha, esquecer de pingar o colírio na bochecha, tomar o colírio, como diz. Então, você tira do paciente. Eu acho isso muito importante. Tá? Eu trouxe um caso, até depois para caso de discussão clínica, de um paciente que não é uma senhorinha, que é um empresário e que eu tenho muitos problemas com ele em relação a isso. E quando um paciente está usando 3 colírios, eu acho que sim, eu acho que é uma boa, de volta, se ele não tem perda de campo visual central, é uma boa você reduzir o colírio. É uma grande diferença você tirar 2 gotas de colírio e, às vezes, deixar o paciente com um colírio só. Então, e às vezes, ou o colírio que está fazendo mais alergia, porque a gente sabe que existem colírios, existem classes medicamentosas que dão muita alergia no olho, que se você conseguir tirar isso, e volto a dizer o que a doutora Isabela já disse antes, o SLT me parece prevenir picos, ele parece que ele deixa uma pressão 24 horas mais constante. Então, eu acho interessante você associar uma droga junto com o SLT e respeitando aquilo que o Dr. Vessani falou no começo da aula, porque o SLT ele funciona mais ou menos como uma prostaglandina. Então, se você às vezes associa um timolol, você está entrando por uma outra via, não um aumento de escoamento, e sim uma diminuição de produção de líquido. Então, eu acho essa associação SLT com essas drogas muito interessantes. E, às vezes, o timolol, que é uma droga super barata, que é da farmácia popular, o paciente vai até aderir mais fácil ao tratamento, porque tem menos efeitos colaterais. Eu acho que são possibilidades infinitas. E eu pego a frase da doutora Márcia, o importante aqui é aonde não fazer. Tá? E o resto, você pode, contanto que o paciente esteja bem orientado, decidir o que você vai fazer. Conversar com ele, você quer tentar tirar uma droga? E existe uma outra coisa que também a gente não comentou. Geralmente, o paciente que responde bem à prostaglandina, ele vai responder bem ao SLT. O paciente que já não responde muito bem à prostaglandina é um paciente que você tem que orientar melhor. Olha, a gente vai tentar fazer o SLT. Existe 30% de chance de o SLT não funcionar. Existe agora... tem sido feito muito uma reaplicação um mês depois. Por exemplo, você fez, não baixou nada, às vezes a potência que você jogou, que estava boa, não era ideal, às vezes uma reaplicação ali funciona, mas eu acho que se você fez 2 aplicações e o SLT não funcionou, aí não insiste, porque aí não é o paciente que o SLT vai funcionar, tá? Apesar de a gente sempre escutar 30%, tudo bem que o que eu estou falando aqui é empírico, é da minha prática, eu vou te dizer que é bem menos que não funciona. Eu tenho resultados melhores do que 30%, tá? Mas também, assim, vou dizer que eu fiquei muito criteriosa no que não indicar, né? Então, até vou falar isso agora um pouco na aula, né? E eu acho que as mensagens são... chave é que o SLT, ele depende muito da execução. Como você faz. E é um tratamento de pequenos detalhes, tá? O segredo está nos pequenos detalhes que você tem que observar e que você tem que controlar em tempo real.
Tá? O que é o controle em tempo real? É o paciente sentir dor, é a formação das bolhas, porque aqui o SLT é todo baseado nas champagne bubbles, né, que são as bolhas. Ele é todo baseado nisso. Se eu tenho bolhas muito grandes em todos os tiros, ajusta. Se eu não tenho bolha, ajusta. Então, às vezes, um quadrante é mais pigmentado que o outro, então eu tenho que ajustar por isso. O controle é durante todo o procedimento. Parece muita coisa, mas isso acaba ficando automático, né? É muito rápido de você aprender, né? Mais importante de tudo, foco correto no trabeculado, e isso a gente já repetiu 1000 vezes aqui, e é isso, e é na gônio que você aprende a ver o trabeculado, e você precisa ajustar muito bem o seu paciente. Eu acho que um dos segredos é o ajuste do paciente. O paciente tem que estar com o queixo bem encostado, com a testa bem encostada, numa cadeira confortável. Eu, essa semana, também fiz um SLT numa senhora muito baixinha, e ela era obesa na parte superior. Consegui posicionar, consegui encostar. Quando eu fui mudar o quadrante, que eu precisei empurrar um pouquinho o joystick, estava pegando aqui nela. E aí eu tive que parar tudo, jogar a cadeira mais para trás, fazer como a gente faz quando os pacientes são mais obesos. Então, cada dia, cada paciente traz um novo ensinamento para a gente, né? E é isso, o paciente tem que estar estável, tá? Observar que muitos aparelhos têm SLT com IAG no mesmo aparelho. Tá? Já fiz SLT em muitos aparelhos e sempre tinha, sempre as primeiras coisas que eles pedem é você colocar, se você vai fazer SLT ou se você vai fazer IAG, eles normalmente pedem para você confirmar o que você está fazendo. O aparelho que eu estou usando no momento é o MRQ SLT, que ele tem uma vantagem muito grande, que a cor da tela é diferente. A cor da tela do SLT é um azulzinho claro e do IAG é um azul bem escuro. Então, se você já está na tela errada, se não é aquele habitual que você está fazendo, você já te chama a atenção que alguma coisa ali está errada. Tá? Então, isso é uma coisa importante, que você sempre coloque o aparelho no SLT, tá? Porque são tecnologias completamente diferentes, energias diferentes. Por acaso, nessa foto aqui que vocês podem ver azul escuro, ele não está no SLT, é que ele está no modo IAG. Então, cabeça firme, queixo e testa. Alguns aparelhos que eu já fiz até tinha uma faixinha para colocar. Tem paciente que se sente desconfortável, tem paciente que sente. Eu realmente acho que essa faixinha não faz diferença. Tá? Orientar o paciente, orientar bem, que ele tem que olhar para frente, que às vezes eu vou pedir para ele mover. A gente tem a luz acessória, que para o paciente continuar olhando. Ajustar tudo antes de você colocar a lente de gônio, tá? De gônio não, desculpa, de SLT. A lente, já foi falado, eu tenho uma Latina, mas se eu fosse voltar no tempo, eu compraria uma Rapid. É mais prático, é mais confortável para o paciente, tá? E aquilo que já foi mostrado, isso é uma boa visualização, tá? A gente precisa ver. A grande vantagem do SLT é que o spot é grande. Se você colocar no trabeculado, você não está errando. O ALT era muito mais difícil. E tomar muito cuidado, quem está começando, para não confundir o trabeculado com a faixa do corpo ciliar. São bem diferentes, mas às vezes você pode achar que você está no trabeculado e você está mais embaixo da onde você deveria estar, né? Então, sempre evitar o Schwalb, evitar o corpo ciliar. É isso aqui, essa imagem é a imagem que vocês têm que levar. É nesse local ali aonde está que você precisa atirar, e isso é um movimento constante que você vai fazer. Se você atirar ali, você vai ver as bolhas, você vai conseguir controlar aonde é o movimento correto, né? Então, isso já é tudo pré-fixado. A energia, é o que a doutora Isabela falou, depende muito do aparelho. Quando eu comecei com MRQ, eu me assustei, tá? Porque eu vinha de aparelhos mais antigos, que eu começava com 0,8. Eu botei 0,8, comecei a fazer, o paciente falou, eu estou sentindo dor. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí fui baixando a energia, hoje eu começo com 0,5.
Muitos pacientes eu diminuo para 0,4, tá? Alguns pacientes eu subo para 0,6. Estou falando de um laser que está na clínica há 1 ano e meio, que é um laser super potente com uma potência mais baixa. E tenho tido excelentes resultados com 0,5 de milijoules de potência, mas isso é individual de cada aparelho que você for usar. O ideal é você conversar, se você não tiver o seu aparelho, você for fazer em algum outro lugar, conversar com quem é o dono do aparelho, qual a energia que ele acha a ideal para começar. Bom, então, pelo menos 50% da formação das bolhas. E é esse guia que você tem que ter. Sem bolha nenhuma, energia insuficiente. Muitas bolhas, e você percebe, bolhas grandes, muita energia. E normalmente você percebe que, às vezes, você mudou do quadrante, aquele quadrante está mais pigmentado, ali começou a bolha grande. Reduz e vai sentindo. Como eu disse, é dinâmico, você vai prestando atenção ao longo do SLT, o que você está realizando. Fica uma marca, até você ver um pontinho, porque ele não, isso é importante, ele não deixa marca, tá? Então, se você quiser voltar e ver se ficou marca, não fica. Se ficou marca, pode abaixar a energia. Então, os spots são uniformes, eles são sem sobreposição, tá? Eu, hoje, faço 360, tá? Em torno de 120 a 140 tiros, tá? E vou girando a lente, porque a minha lente não é coisa, em movimento contínuo, para eu tentar ter uma cobertura homogênea. Alguns lugares, a gente chega ali, às vezes o ângulo não é tão bom. Outra coisa importante, você vê, se tem processos irianos. Em cima do processo iriano, não é bom você fazer. Pula, vai continuando, pula essa área e continua. Então, é isso aqui, é o mesmo vídeo que vocês já viram antes. Essas bolhas aqui, que não sei se vocês conseguem ver, são as bolhas do tamanho adequado, tá? E você vai girando e vai fazendo. Bom, isso era antigamente 180 como padrão inicial. Hoje em dia, 180 eu só faço em glaucomas em ângulos muito pigmentados, tá? 360 eu já faço praticamente para todos os casos. E sempre avaliar o perfil de risco, né? Então, olha lá, falando aquilo, prestar atenção nos glaucomas pigmentares, pseudoesfoliativos, porque esses são os maiores riscos de pico, e são nesses casos que eu faço a brimonidina antes. Normalmente, eu peço para o paciente vir pingando o colírio. Eu só paro o colírio depois do laser, tá? Por exemplo, o paciente usa uma combinação fixa de timolol com dorzolamida, vai vir fazer... Não, pode pingar sua gotinha de manhã, a gente só vai parar depois. Isso é uma pergunta frequente dos pacientes. Paciente hipertenso ocular, que você está na dúvida, então aplica a brimonidina antes. Se o paciente não tem queixa de alergia, não custa nada. Outra dúvida, eu sou do time da doutora Isabela, eu não uso pilocarpina de rotina. Tem gente que usa pilocarpina de rotina. O paciente que usa pilocarpina, ele já sai com um laser dizendo que está com muita dor de cabeça. Então, se eu estou tendo uma boa visualização, não vou pingar a pilocarpina. Pacientes que têm o ângulo aberto, mas uma íris mais convexa, ou que você olha, que você queria ter uma melhor visualização, esses eu pingo pilocarpina. Então, quais são os sinais de alerta? Como eu falei, dor, perda de foco, não continue, reajuste a cabeça do paciente, reajuste sua lente, tenha paciência, principalmente no começo, saiba o que você está fazendo, porque se você fizer direitinho, vai ser um procedimento que vai funcionar bem, o paciente vai ficar feliz com você, e tentar explicar que ele não pode se mexer, mas inconscientemente vocês vão ver, o paciente vai lá, posiciona a cabeça, ele sem querer vai fazendo assim, aí reposiciona de volta. Paciente mais jovem, geralmente é mais fácil no começo, mas mesmo assim eles vão mexendo a cabeça, ou escorregando o corpo, ou desencostando a cabeça. Então, presta atenção, perdeu o foco, olha para o paciente, vê se ele está bem encaixado. E essas coisas também, às vezes, acabam dificultando, porque se o paciente se mexe muito, você vai ajustar,
O paciente pisca, cai a lente. Daí já está aquele olho, que já está com metil. Aí você coloca de volta, demanda um tempo, é mais incômodo para o paciente. Então, se você conseguir posicionar e explicar para o paciente, o que eu falo é assim, olha, agora o segredo do sucesso do seu laser é você estar bem posicionado. Eu vou fazer a minha parte, mas tenta fazer a sua, que é manter a posição. O paciente que fica idealmente posicionado, você faz um SLT muito rápido, muito rápido. O que começa a cair, o paciente começa a ficar ansioso, demora mais, mas assim, no final o resultado dá certo do mesmo jeito, mas com um pouquinho mais de estresse para você e para o paciente. Então, os erros mais comuns, energia alta demais, tá? Apesar de não ser como LT, às vezes, se você faz com energias altas demais, você pode ter uma sinéquia, tá? O foco fora do trabeculado, você vai ter um laser que não vai funcionar. Spots sobrepostos. Cria uma rotina. Eu criei uma rotina que eu começo sempre superior à lente, que seria o inferior, e vou girando sempre anti-horário. E é isso que eu faço, me acostumei, e dessa forma você padroniza e unifica a aplicação. Outra coisa importantíssima, não aperta a lente no olho, senão você vai fazer dobra, você vai fazer foco, daí você aperta o foco, então tenta manter uma pressão constante na lente enquanto você está fazendo. Importantíssimo, que a doutora Isabela falou, ter suporte para o cotovelo. Tá? Veja qual é a tua altura, veja isso antes de começar o laser. Tem pacientes que às vezes eu preciso colocar 3 almofadinhas, tem pacientes que eu coloco 2. Tudo isso, se você fizer antes do laser, é muito mais fácil para você mesmo depois. Posiciona, vê tudo. Por isso que eu disse, eu posiciono, faço tudo antes, deixo por último para colocar a lente de gônio e ligar o aparelho. Outra coisa que é importante, que a gente não falou aqui, acho importantíssimo ter um termo de consentimento para a trabeculotomia seletiva. Faço para todos os pacientes, tá? Hoje em dia, com a IA, você joga lá, faz um terminho de consentimento, em 1 minuto ela te dá, você deixa lá no arquivo lá da sua clínica impresso, né? Outra coisa importantíssima é a avaliação dos pigmentos, porque é o que vai te guiar, tá? Se você vai começar com mais ou menos energia, tá? Sempre antes de sentar o paciente, eu explico tudo de novo, porque às vezes você fala o paciente absorve 10% do que você falou. Sempre oriento que não tem necessidade de jejum, e o que a gente já conversou sobre pingar um colírio antes do laser, né? Já conversamos sobre isso. Outra dica importante, que também acho que já foi falado, tire todas as bolhas, porque é diferente de quando você vai fazer uma iridotomia. Às vezes a bolha está bem fora e ali você não vai precisar. Você vai precisar enxergar todos os quadrantes, tá? E sempre pedir para o paciente te olhar na luz acessória, que você consegue guiar muito bem. Então, isso tudo já foi falado, né? E dinâmico, aumenta e reduz energia. Eu hoje faço 100, 120 disparos, que já falei antes também. O procedimento, eu falo para o paciente entre 5 a 10 minutos, tem alguns que acaba até sendo um pouquinho mais rápido e alguns que demoram, às vezes, 15 minutos, quando o paciente tem essa intolerância de botar a lente, piscar, acaba sendo um pouquinho mais demorado. Outra coisa, gosto de pingar lágrima artificial assim que eu tiro a lente, tá? Eu notava que, às vezes, o paciente ficava com o olho muito vermelho depois do laser. E não era só questão do laser. O paciente fica passando o lenço em cima de um olho que está anestesiado e com metil. Então, ele está machucando o olho dele. Então, eu já tiro a lente, já lavo um pouquinho com lágrima artificial, oriento a só limpar o que escorrer daqui para baixo, explico que o olho está anestesiado, para não ficar com o lencinho, que não adianta, o gel não vai sair, o que vai ajudar a sair o gel é o piscar, ter um pouquinho de paciência. Explico também para o paciente que vai ficar com a visão bem embaçada,
embaçada, 5 a 10 minutos. Normalmente, quando faz os 2 olhos juntos, o primeiro olho, quando termina o segundo olho, ele já está enxergando 80% normal, e então ele já fica bem mais tranquilo. Bom, isso aqui também é uma dúvida, se é anti-inflamatório não hormonal ou se é um corticoide tópico do tipo como um flutinol. Já fiz os dois, tá? Tem um estudo que também é de 2019, que é o SALT, que é Steroid After Laser, e o SALT fala que são os dois, mas também tenho medo de fazer um pico, às vezes nem pelo laser, mas pelo corticoide. Hoje em dia eu tenho dado mais preferência para o anti-inflamatório não hormonal e deixo prescrito também lágrima artificial, porque a própria luz do aparelho acaba fazendo um pouquinho de ceratite. No dia seguinte do laser, do paciente, às vezes refere um pouquinho de visão embaçada, tá? Pode ser um pouquinho da ceratite, pode ser um pouquinho da reação inflamatória também. Mas o importante é que precisa passar algum colírio anti-inflamatório, né? Esse SALT mostrou que com placebo ou com os dois, qualquer um dos dois segurava bem a reação inflamatória. Bom, a dica é observar cada disparo, ajuste constante e não automatizar o procedimento, tá? Então, assim, às vezes quando você... É como dirigir, às vezes quando você fica bom, você acha que você já vai bem. Então, sempre pensar no que você está fazendo o tempo inteiro, né? E foco correto é eficácia, energia adequada é segurança, execução cuidadosa é previsibilidade e orientação é eficiência, é um procedimento mais rápido, né? Eu acho que é basicamente isso. O SLT está ali, eu acho que tem que fazer, e eu acho que é o que já foi falado antes, eu acho que todo mundo tem que levar para casa e divulgar que o SLT é seguro. Não é que a gente não tem complicação, a gente tem complicação. Já tive pico hipertensivo, como eu estava falando antes, já tive caso de recidivação de herpes pós-SLT, então isso é uma outra coisa que eu também mudei no meu protocolo. Se o paciente tem histórico de herpes, eu já, às vezes já começo um antiviral antes, então assim, e não adianta, só tem complicação quem faz. Quem não faz é quem nunca vai ter complicação. Mas eu acho que do que a gente tem hoje em dia para glaucoma, é indiscutível que é o procedimento mais seguro e muito mais seguro do que medicações tópicas a longo prazo que destroem célula caliciforme, que reabsorvem gordura periorbitária, que trazem complicações a longo prazo. E, mais uma vez, eu vou falar, é só saber o não. Sabendo o não, você já reduz a complicação. Então, essas aqui foram as referências, né? E é isso. E quem quiser, está aqui meu telefone, eu adoro falar da SLT, eu incentivo que todo mundo faça, eu quero que todo mundo saiba fazer, que todo mundo fale, e eu acho que o quanto antes chegar no sistema público, eu acho que a gente vai ter um grande benefício para os nossos pacientes, né? Eu acho que quando você tira a responsabilidade do colírio do paciente, e principalmente dos pacientes mais carentes, de que às vezes tem que ir lá na farmácia de alto custo, às vezes junta um dinheirinho, compra um mês, o outro mês não usa, eu acho que a gente vai diminuir muito a progressão do glaucoma no nosso país.